Pois é. Bom, agora a gente vai ter um debate com dois congressistas do PSL. De um lado, o senador por São Paulo, Major Olímpio, do outro, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira. A discussão, a aliança política do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do chamado Centrão. Só lembrando que o presidente foi eleito presidente pelo PSL, mas aí acabou deixando o partido. A gente coloca aqui algumas regras, né, desse debate. É importante lembrar que cada participante tem o mesmo tempo de resposta, ou seja, 2 minutos, e se alternam ali na hora de responder. Por isso que, eventualmente, a gente interrompe ali para tentar fazer de uma maneira mais justa. Né? Então, eu queria dar bom dia primeiro para os dois e queria saber dos dois se são contra ou a favor dessa aliança e por quê. Vamos começar, então, com o Major Olímpio. E se o senhor estiver falando e a gente disser um ok ali, pedir para encerrar, o senhor não fica bravo com a gente, é só para a gente ser justo, tá, senador? Bom dia para o senhor. Bom dia, Daniel Silveira, que antes de qualquer posicionamento é meu irmão de luta na segurança pública, respeito demais como deputado federal muito atuante pelo Rio de Janeiro. Eu sou contrário a essa aliança ou alianças que possam ensejar uma troca, o chamado toma lá da cá. Em primeiro lugar, porque o próprio Jair Bolsonaro, como todos nós, durante a campanha, sensibilizamos a população brasileira dizendo, primeiro, nós vamos tirar a esquerda e tiramos. Segundo, um combate intransigente à corrupção. E o toma lá da cá foi o que originou todas essas mazelas de mensalão, depois do Petrolão com Operação Lava Jato. E fica muito ruim. É lógico que o governo tem que dialogar com todos os partidos, mas fazer essas indicações, sejam de segundo ou terceiro escalão, porque é aí que mora o perigo. Os partidos estão buscando os fundos, os cargos com maior verba, com mais recursos, e tem tudo para dar errado. O presidente não precisava disso, não precisa, ele se aguentou 1 ano e 5 meses, teve a liberdade para constituir os 22 ministérios, não tem tido problema de corrupção nos ministérios, justamente porque conseguiu colocar pessoas técnicas. Doravante começarão os problemas, lamentavelmente. Eu ainda torço muito para que o presidente reveja essa postura e fique na linha técnica que ele adotou desde a condição de candidato, depois de presidente eleito, em 1 ano e 5 meses no exercício da presidência. Ok, acabou certinho. Falou certinho, exatamente. Agora vamos ouvir então a opinião do deputado Daniel Silveira, se é contra ou a favor dessa aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão e por quê. Bom, primeiro bom dia, senador Major Olímpio, meu companheiro de farda e respeito muito como parlamentar também, Mari, Felipe, bom dia, e a todos que assistem. Bom, aqui eu não vou dizer na verdade se eu sou contrário a essa aliança, mas ela é necessária, né? Nós colocamos a aliança dessa maneira. Não depende da maneira que o presidente atua, porque ele vem tentando atuar, como o senador disse muito bem, sobre caminhar no Congresso, esse diálogo com o Congresso que tem sido freado em várias MPs que caducaram por conta, às vezes, de vou colocar aqui a palavra entre aspas, pirraça do presidente da Câmara, que não pautou coisas importantes, assuntos importantes para o país. O presidente, ele percebeu que não da vontade dele, mas necessariamente ele deveria se aproximar, ele não abriu mão de maneira alguma sobre o aspecto técnico da questão, ele não está cedendo os cargos da maneira que as pessoas às vezes pensam. Ele não entrega, olha, você pode nomear quem você quer. O decreto 9727 de 2019, na verdade 2019, ele deixa claro que tem todos os aspectos técnicos para ser nomeado, ou seja, ele abre para o parlamentar a precedência dessa nomeação, contudo, ele mantém o decreto de maneira técnica. Ele não quer que ninguém assuma o cargo sem estar preparado para esse cargo. Caso não atenda essas especificações, então ele pede para que seja retirado, ou exonera também, que isso é livre nomeação, exoneração do presidente. Então se abre esse precedente, nomeia se tem aspecto técnico. Se não tem, ele não vai nomear. Eu não sou favorável a esse tipo de aliança, contudo, eu entendo a estratégia do presidente e a necessidade para o Brasil caminhar. Bom, obrigado. Vamos envolver o Yuri Pita também, nosso analista de política. Ele já está aqui na conversa, imagino que deve estar cheio de assunto querendo incluir nesse debate, né, Yuri?
Pois é, obrigado, Ciane. Bom dia, senador. Bom dia, deputado. Minha pergunta para os dois, pegando um pouco do gancho do que o deputado Daniel Silveira colocou. Como o presidente deve fazer para não parecer uma contradição com o discurso que foi feito na campanha, como lembrou o senador Major Olímpio, de que seria feita uma política de outra forma? Porque essa alegação de critérios técnicos, ela já foi usada por outros governos. Qual é a garantia de que, de fato, critérios técnicos vão ser usados, mesmo em indicações políticas, e que não haja uma contradição em relação ao discurso que o presidente fez? Para seguir a nossa regra, agora a gente começa com o deputado e depois o senador, por favor. Claro. Bom, primeiro é a história pregressa do presidente na política, né? São 28 anos no parlamento, você vê que ele tem uma idoneidade moral muito grande, a bússola política dele está muito bem alinhada e esse ano que se passou, ele demonstrou várias vezes que tem sim a preferência e mantém o aspecto técnico de cada nomeação, que não seria diferente. Ele tentou durante um ano, como foi bem dito aqui, caminhar com o parlamento, e o parlamento muitas vezes, parte dele, não estou generalizando, parte de alguns votos, não permitiram que o Brasil avançasse. Algumas MPs importantes foram deixadas de lado, algumas por mim e outros parlamentares até transformadas em PL para que voltassem a tramitar na Câmara dos Deputados e depois no Senado, e o presidente ele mantém sim, em discursos, tanto na campanha contra a política toma lá da cá, contudo ele não está fazendo isso nesse momento. Ele percebeu que precisa abrir espaço para que deputados, parlamentares, sempre foi assim na verdade, que possam nomear. Aqui deixo de antemão, não tenho um cargo de nomeação, também não concordo com isso. Contudo, caso eu tenha um nome técnico, por que não indicar para poder servir o Brasil? Mesmo que eu não conheça a pessoa, até porque eu não tenho interesse em nomear amigos, nunca fiz isso, eu sou contrário a isso também. Contudo, o presidente ele mostra mais de uma vez que ele sim, ele está preso, atrelado a esse tipo de critério técnico. Então, acredito que ele vai continuar fazendo isso. Senador Olímpio. Bom, o presidente, eu tenho convicção que ele está atrelado ao lado positivo para o Brasil. Agora, esses partidos e o histórico dessas nomeações dessa forma não dão conta de que vai se seguir no rigor técnico. Por que um partido político quer hoje o Departamento Nacional de Obras contra a Seca? Porque tem bilhões de reais. Por que quer a FUNASA, Fundação Nacional em relação à Saúde? Por que quer o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar? Porque tem 52 bilhões. E, historicamente, e não será diferente, vai ser uma tristeza isso. Os partidos não querem para dizer, eu nomeei alguém técnico. É o tal do porteira fechada mesmo. É aquela nomeação que, olha, ali faz o que quer, licita o que quiser, contrata quem quiser e não se pergunta. Nós temos partidos que se tornaram especialistas em determinadas áreas, porque o PL quer agora exatamente o DENIT nos transportes, que se especializou em transporte. E foi isso que acabou ensejando todas as crises de corrupção no Brasil. Eu entendo, e olha, o presidente votou uma reforma previdenciária, um tema muito espinhoso, votou um pedaço do pacote anticrime, votou sim até medidas provisórias, perdemos, ganhamos em alguns momentos, mas fica muito difícil na hora que se perde a coerência do discurso. Se não é para ter o toma lá da cá, ele não pode ser. Da mesma forma que o Daniel, eu também, o Daniel aliado de primeira hora, nunca fizemos nomeação ou indicação de cargos. Não aceito emendas extraordinárias que não tenham previsão no orçamento. Eu e mais 32 senadores assim o fizemos, para que o presidente pudesse ter liberdade em relação a isso. Obrigado. Vamos colocar um outro assunto aqui agora na discussão, começando agora com o senhor, senador. A gente viu nos últimos dias que depois, principalmente do pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vários partidos entraram, inclusive, com pedidos de impeachment contra o presidente da República. Essa aliança com o Centrão, ela pode ter a ver com isso? Quer dizer, pode já estar prevendo uma possível votação de impeachment e o presidente buscando aliados? Eu espero que não. Eu não vi ânimo no Congresso até esse momento que possa ensejar um processo de impeachment. Muito menos um comportamento do presidente até esse momento
que ensejasse tecnicamente o enquadramento na lei do impeachment. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o impeachment ele depende de muito apoiamento das ruas. Hoje o país está paralisado com a quarentena, você não tem esse ambiente pró-impeachment, nós temos mais de 30 pedidos, que é sempre natural, qualquer cidadão pode entrar com um processo de impeachment. Mas eu não creio que qualquer das argumentações nesses processos hoje fosse ensejar a abertura sequer, precisa de 342 votos na Câmara para se instaurar um processo de impeachment. Eu não vejo essa possibilidade fática. Então, eu acho que seria absolutamente desnecessário para o presidente, para o governo, antevendo uma possibilidade dessa natureza, fazer aliança macabra, que pode acontecer. Como diz o filósofo vencesauense, pegou a alça do caixão com o diabo, você vai para o inferno com ele. Então, a nossa preocupação maior é manter o presidente na linha e na coerência que encantou a população brasileira a dar quase 58 milhões de votos para ele. No momento que ficam essas interrogações, e elas ficam, essas interrogações ficam, nenhum de nós fica convencido que vai ser o melhor quadro técnico. Por exemplo, nesse momento, fazer substituições políticas dentro do Ministério da Saúde é um risco muito grande. É um risco muito grande para a governabilidade, é um risco muito grande para a população. Ok. Bom, deputado Daniel Silvério. Bom, para deixar muito claro, eu não acredito, olhando todo o ordenamento jurídico de fato, não existe nada linkado ao presidente que possa acarretar um processo de impedimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para deixar claro para o telespectador, é que muitos partidos e muitos parlamentares, eles pretendem criar factóides, eles não têm materialidade, não têm nenhuma acusação robusta contra o presidente, mas preferem de qualquer maneira jogar na mídia, né, jogar para o pessoal todo, para que acreditem que o presidente esteja incorrendo em algum crime quando não está. Isso está claro como água de rocha. Então, quando nós pegamos esse tipo de ilações, são vários tipos, inclusive do ex-ministro Sérgio Moro, quando procurou a grande mídia para poder, então, sair do cargo, gerando vários factóides. No depoimento, ele foi totalmente contraditório, um magistrado de carreira, 22 anos de carreira, conhecimento do meio jurídico, né? Julgou vários fatos importantes e, de repente, faz essas ilações sem fundamentos, onde não se comprova nada, mas jogou para todo mundo achar que estava tendo alguma coisa, uma ingerência política do presidente, de maneira alguma ele o fez. A nomeação na Polícia Federal é privativa do presidente, ele pode fazer. O ministro Alexandre de Moraes, ele errou, ele foi completamente errado na decisão monocrática dele, em dizer, na verdade, ele fez essa ingerência judiciária, um ativismo. Eu sou crítico ferrenho ao STF e suas posições várias vezes inconstitucionais. Então, eles podem, de alguma maneira, você pega a filha do Marco Aurélio Mello, do Fux, que são desembargadoras oriundas do 5º Constitucional, nomeados por uma presidente. Então, ninguém falou dessa suspeição. Mas quando o presidente resolve nomear o diretor da PF, então dizem que o presidente está tentando interferir para se defender. Tanto também a aproximação com o Centrão sobre o processo de impeachment. Nem tem clima no Congresso para isso, porque não existe materialidade para impeachment. Eu só chamei o senhor de deputado Daniel Silvério, desculpa, Daniel Silveira. Mil perdões. Bom, agora a gente vai para as considerações finais. Lembrando que para você que está acompanhando agora o Live CNN, a gente está com o senador Major Olímpio e com o deputado federal Daniel Silveira discutindo a aliança do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do chamado Centrão. Vamos para as considerações finais, então. Primeiro, começando então pelo deputado federal, o Daniel Silveira. Pois bem. O que na verdade, eu tento passar à sociedade é que, durante muitos anos, nós confiamos em governos que não conhecíamos, na verdade. O povo brasileiro ele não estava tão politizado. Hoje, garçons vêm falar comigo, quando eu estou almoçando em algum restaurante, sobre medidas provisórias a serem votadas e projetos de lei. Quer dizer, as pessoas estão se politizando. Então, a minha consideração final é que confiem no trabalho do presidente. Eu preciso dizer isso, que as pessoas em um ano não tem como mudar 4 décadas de desmandos sobre a coisa pública no Brasil. Então, solicito à população brasileira que acredite aí no nosso trabalho, que a gente vai conseguir entregar ao final disso tudo e as pessoas poderão perceber o que está sendo feito pelo presidente da República. Senador Major Olímpio. Bom, o Severino Cavalcante, quando se tornou presidente da Câmara, ele disse que queria... Qual diretoria você quer? Eu quero aquela para furar poço. Então ficou conhecido
o toma lá da cá como o fura-poço. Eu espero, sinceramente, que o presidente tenha a lucidez, a tranquilidade, respeite a sua própria biografia, a sua história de vida e não caia nessa armadilha política, porque é um caminho sem volta, absolutamente sem controle. A garganta é profunda mesmo, de partidos. Eu não estou aqui dizendo centrão, não centrão, seja as nomeações e o critério pode ser o mais técnico do mundo, mas o partido coloca o profissional lá para atender o partido e muitas vezes para atender as mazelas do partido. Acaba se tornando incontrolável pelo presidente, pelos seus ministros que ficam sem o poder de mando e decisório sobre o indicado. Então eu vou torcer muito para que não aconteça, quanto menos nomeações acontecerem nesse período, menores serão os problemas para o Brasil e para o presidente logo mais à frente. Bom, a gente agradece então a participação do senador Major Olímpio e também do deputado Daniel Silveira, fazendo um debate sobre essa possibilidade de aliança do presidente Jair Bolsonaro com partidos do Centrão. Obrigado aos dois e um ótimo